Só bênção meus mais velhos, que compõem a minha história. Peço que me dê licença para eu cantar e contar nossa memória. Então, tudo que eu estou contando e vou cantar, né, e contar hoje é fruto dessas experiências, dessas trocas, das pessoas que me inspiram, que fazem parte do meu processo todo. Meu nome é Michele, tenho 20 anos. O EAD é um ensino à distância que ele é mediado por meio de tecnologias, ou seja, em sua totalidade ou parcialidade acontece em um espaço virtual, né? Você faz lá suas atividades, lá tem a apostila, tem videoaulas, tem vídeos, imagens. é, Na sede eles também disponibilizam um modo livro físico mesmo para você estudar, que é um desse aqui, que ele é bem resumido e tem questionário, sabe, no final de cada tópico da disciplina. E dentro do espaço lá também tem como você tirar dúvidas com os tutores e professores, né? Tem o 100% online também. Não é o meu caso, o 100% online só vai uma vez por mês para a faculdade. Eu sou semipresencial, eu vou toda semana, né, no meu caso, sexta-feira, ter discussões em grupo e assistir uma teleaula. E o diploma do ensino EAD é o mesmo que o diploma de uma faculdade presencial. Não é fácil. É muito mais difícil EAD do que presencial, velho. Porque você tem que ser muito autodidata, tem que fazer as coisas muito sozinho, você por si, não tem esse auxílio constante do professor, como tem a presencial. Então, assim, não tem nada de facilidade e não é uma indústria de currículo. Ela é como qualquer outra, só que tem outro método de ensino, né? Que é por meio tecnológico, onde você usa o espaço virtual. Outro desafio também foi a questão da internet, lógico. Também foi, inicialmente, né, lidar com o espaço virtual. O espaço virtual é um espaço que você tem que ter noção mínima, assim, de informática. Essa falta um pouco do professor. Lógico que tem meios para você suprir isso, dentro do espaço tem como você tirar dúvidas com os tutores e os professores, mas ainda, como eu já vim acostumada, né, lógico, no ensino normal presencial, um pouco do professor. Tem lá dos positivos de você fazer uma faculdade AD, é a flexibilidade, né? Para você ter o controle dos seus horários, assistir às aulas, fazer as atividades onde você estiver, onde você achar melhor. Pra quem tem muitas jornadas, né, duplas jornadas, ter que cuidar de filho, ter que trabalhar, a EAD é uma boa opção, porque você fica mais livre uma vez por semana, não compromete nem seu filho, nem seu trabalho. Quem faz a sua carreira é você e não a faculdade. Só que a gente sente uma pressão maior porque a gente tem que ser muito autodidata e tem que fazer as coisas muito por nós mesmos. Hoje a EAD ela é muito mais barata do que você pagar uma faculdade particular. De mulher preta, chapadense, pagando mensalidade sem bolsa, é uma parada que eu fico pensando e fico com vontade de desistir da faculdade, assim, sabe? Mas a gente vai se ajeitando para que tudo dê certo. Tem uns apoios, tem as minhas companheiras que vem me ajudando, tem o Grãos, enfim, tem minha família, tem minha véia aqui, tem minha mãe que é correria pra caralho, tá ligado? Pra me ajudar. A universidade é um sonho de todas nós mulheres. E é importante estar na universidade, independente se ela é AD ou presencial. Tem que estar na universidade. É lindo estar na universidade. Então, as universidades públicas, elas têm tanto as federais, né, quanto as estaduais. E elas são as maiores universidades do país hoje em dia, com três pilares principais, que é tanto o ensino, quanto a pesquisa e a extensão. Sobre a estrutura física da universidade pública, essa sede sempre tem, vamos dizer, bibliotecas muito grandes, áreas de estudo, existem os restaurantes universitários, todos os estudantes da UFBA têm esse privilégio de ter um hospital, uma clínica apenas direcionada para eles, como os programas como o PSIL, que é um programa de psicólogos para atendimento emergencial. Então, a maioria das universidades públicas conta com muitos eventos também. A UFBA, todo ano, tem congressos que reúne os pesquisadores da UFBA, os resultados das pesquisas, os resultados das extensões, sempre seminários,
em rodas de encontros, apresentações, por exemplo, teatrais, musicais, intervenções artísticas. Então, é uma diversidade muito grande de eventos que acontece na UFBA, até às vezes simultaneamente. E aí já se relaciona também com outra coisa muito forte da universidade, que é os movimentos sociais, os movimentos estudantis, né? Você viver a universidade, que é para além do ensino, né? Passar por tudo isso que a universidade tem a oferecer. Eu acho que isso dá uma formação muito ampla, existem muitas possibilidades de aprendizagens, tanto na pesquisa, quanto na extensão, quanto no ensino, quanto a quantidade de eventos disponíveis, em contato com uma população muito grande de estudantes. Mas é isso, tem ali aquele mundo de possibilidades que você pode escolher explorar ele, conhecer tudo isso, se informar muito por tudo isso, ou pode ter uma passagem mais simples também. Então, vai para a escolha de cada um, a formação que cada um está buscando mesmo. Gente, meu nome é Juliana, sou de Lençóis e atualmente moro em Santo Amaro. A Unilab, ela é a Universidade da Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira. E é uma faculdade muito preta na parte do corpo docente. O bacharelado interdisciplinar em humanidades é um curso bem novo, assim, né? Na Unilab, ele é tido como o primeiro ciclo, são 2. O primeiro ciclo dura 3 anos, que é o curso de bacharelado em humanidades, que a gente vai estudar, como meta, estudar o Brasil, e nessa perspectiva de diáspora, e estudar as ligações entre África e Brasil e tudo mais, para entender esse contexto histórico também nessa questão. Aí tem o segundo ciclo, que dura 2 anos, que é o ciclo das terminalidades, que você vai para a área de concentração, né? E aí você vai escolher. Na Unilab tem possibilidade de fazer pedagogia, letras, ciências sociais, relações internacionais e história. Espero que, para quem está pensando em fazer faculdade, veja a gente como pessoas que sejam referências para vocês e de que é possível sim fazer, não desistam dos seus sonhos, do seu sonho de ter uma carreira profissional, ensino superior, porque é possível sim. Eu sou Felipe Dourado, também estudei no cursinho do Grão, no pré-vestibular, entrei para a faculdade em 2015, passei no IFBA, para fazer análise e desenvolvimento de sistemas. O meu curso ele já tem a ementa definida desde antes do começo. A ementa é uma carga horária com todas as matérias ofertadas, bibliografias necessárias, tempo de curso. Uma das coisas que eu aprendi do pior jeito na faculdade foi sobre as matérias pré-requisitos. Tem algumas, basicamente todas as matérias são obrigatórias, né? Tanto as optativas como as obrigatórias, o nome já diz. Só que as optativas, você escolhe quais delas você vai fazer, e as obrigatórias você não tem como fugir. E as pré-requisitos são matérias que são base para você pegar outras matérias na frente. Eu ganhei mais 2 anos de curso por causa de uma matériazinha que era pré-requisito e eu não sabia disso. Para quem tem intenção de manter depois na carreira acadêmica, é importante fazer os projetos de iniciação científica, participar dos eventos que a faculdade promove, até promover eventos também, isso ajuda a ganhar carga horária, porque o meu curso tem a carga horária das matérias, tem 200 horas extras de atividades extracurriculares, que é palestra, curso, organização de evento, workshop, e essas 200 horas e mais 100 horas do estágio. Mas se você puder tentar organizar seu horário para pegar o máximo de matérias possível, de forma que não fique pesado, fazer as atividades extracurriculares, fazer os projetos que a instituição oferece, isso é algo que cresce seu currículo, te dá experiência também, né? Todos esses contatos são importantes para quando você sair da faculdade, porque tem uma coisa que é a realidade acadêmica e a realidade depois que você sai
da faculdade. E se você não tiver esses contatos, essas conversas, pessoas para te iniciarem no mercado do trabalho, você vai ser uma pessoa com um grau superior fazendo outro trabalho. Todas as faculdades públicas têm o CAPES, que é um portal que o governo paga para você ter acesso a artigos e publicações de graça. Para fazer os trabalhos, a gente precisa ter bibliografia, precisa fazer citação para tudo, até para falar que a água é azul. A gente tem que citar alguém que disse isso. Um trabalho científico, ele tem uma estrutura, né? Ele tem toda uma forma de ser elaborado, de ser escrito, e quem diz como é que ele deve ser escrito é a BNT. Então, faça uma coisa que você ama, que você gosta, porque a faculdade é um lugar que testa muito seu psicológico. Esse negócio de ter preto e ter pobre na faculdade é uma coisa recente. Então, a faculdade era um lugar mais para a gente que tinha dinheiro, né, para poder se preocupar só com as demandas que ela passa. E a gente não, tem um corre de ter o que comer, tem um corre de sair de casa, tem um corre das próprias dificuldades que a faculdade apresenta, mas é aquela, quando você gosta, você ganha força para superar isso, tem seus amigos que estão sempre te incentivando, tem a família, e é aquela, a experiência que você tira é algo que você não vai achar em lugar nenhum. O BI da UFBA ele é dividido em 4. A gente tem o BI de Humanidades, que é o que eu curso, o BI de Saúde, o BI de Ciências e Tecnologias e o BI de Arte. E ele quebra essa redoma do curso para abrir para a universidade em si. Dá uma liberdade muito grande dentro da faculdade. Assim. A UFBA é muito grande e a gente pode transitar entre quase a universidade toda. São muito poucas matérias obrigatórias, mas tem um pouco. Agora, a maior parte mesmo é a gente que faz, a gente que pega as matérias que a gente se interessa, vai testando, escolhendo. E isso pode te deixar perdido, de certa forma, ou pode te dar uma formação muito única, muito ampla. O formato que você fez, o caminho que você fez dentro do BI é quase só seu. Você está fazendo BI e quer fazer um curso depois, você não está, por exemplo, perdendo seu tempo. Mas todas as matérias, a maioria das matérias, vão ser aproveitadas nesse outro curso e você vai fazer o corte e vai encurtar o tempo do curso. A maioria das pessoas migram do BI no final, faz a transição, já é um processo normal do BI fazer essa transição, o BI já te leva para essa transição, para um CPL. Pessoas que passaram pelo BI chegam muito mais preparadas nos outros cursos. É questão de descobrir mesmo o curso, a área que você se identifica. Se você quiser seguir a carreira acadêmica, depois do BI você pode fazer um mestrado direto. O do BI ele não é o tempo normal dos outros cursos, ele é apenas 3 anos. Ele é dividido na metade, esses 3 anos, metade é uma metade do começo, é uma metade mais livre, que você vai conhecendo mais o curso, vai conhecendo mais a universidade, e da metade para o final, a gente pode ou não entrar na área de concentração. Em 5 anos a pessoa tem tanto o diploma do BI como o diploma de algum CPL. Acabou que eu decidi fazer o bacharelado em Humanidades e me permitir, enfim, né, conhecer a UFBA de um outro aspecto, sem ser o curso linear que a gente é conduzido constantemente. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu era muito jovem para poder decidir qual curso eu queria. Mas é isso, eu acabei entrando no bacharelado em Humanidades e foi assim fundamental para a minha formação e transformação, porque eu pude fazer disciplinas de gênero, pude fazer disciplinas de psicologia, de serviço social, da própria comunicação, pude ir para letras, para geografia. Eu realmente fiz uma formação interdisciplinar, como é proposto pelo BI. Confesso que os desafios eles não são poucos, porque é isso, né? Essa questão da moradia, do emprego, é uma coisa que está sempre presente, né? Presente na nossa vida em termos de se manter na cidade. É a questão também de se adaptar à cidade grande mesmo, né? Porque aqui a gente aprende, é uma questão que é muito louca, a gente aprende no duro, como sobreviver. Então, imagine, eu morando em Lençóis, aqui eu tive que aprender a pegar ônibus, a ir para um bairro, errar, soltar no ponto errado, parar lá na Casa da Zorra.
Então, é um desafio constante, assim, né? Porque a gente, às vezes, enfim, se programa de uma forma, a cidade nos leva para outra. É uma questão de segurança, né? Que é colocada em xeque. Eu, felizmente, moro hoje muito perto da UFBA. Então, isso é um privilégio grande, porque eu posso ir até andando. E, enfim, né, dá uns 15, 20 minutos assim, mas eu posso ir andando. De ônibus é tipo muito rápido, 10, 15 minutos. Isso para mim foi o que me deixou mais confortável. Eu sou a Adriana Teles, eu sou de Lençóis, eu tenho 23 anos e eu curso o bacharelado de artes visuais na UFRB. Foi um choque cultural muito grande, né? Você sair do interior e você ir para uma cidade muito maior, são muitos desafios, né? Eu também morava muito longe da faculdade, era quase 1h30 para chegar, então isso também dificultou muito o meu processo. E os desafios que eu encontrei em Cachoeira são muito diferentes, assim, dos de Salvador, mas muito pertinentes também. E eu acho que um dos maiores desafios também que eu tive e que muitas pessoas que eu conheço têm na universidade é o sentimento de não pertencer àquele lugar, porque não é convidativo para a gente estar ali, né? Então, todo dia é uma resistência muito grande você estar na universidade. A universidade tem me ajudado muito a me construir politicamente. E isso eu já tinha começado no Grãos, né? É um processo que eu vivi muito no Grãos também, me entender como um ser político. Mas na universidade isso se potencializou muito. Dessa comunidade que a gente constrói para que os nossos também entrem na universidade. Isso é um aspecto bem importante. E político, né? É político afetivo. A gente é cobrado para estar produzindo o tempo todo, de uma maneira, na verdade, é um saber científico, acadêmico, que dialoga muito com o próprio paradigma dominante, de achar que conhecimento é só aquele que está na academia. Só que a gente vem de uma realidade lençoense, formados no Grão de Luiz e Griot, e para nós a oralidade é um conhecimento importante e essencial. Então, os nossos corpos interferem muito naquele sistema, porque as pessoas compreendem que a gente valoriza os saberes tradicionais, os saberes ancestrais. E isso, claro, né, interfere a nossa pesquisa e o nosso olhar, confrontando o próprio saber tradicional científico. Eu estou no mestrado, já estou aí para concluir 2 anos. O mestrado é um curso de ensino superior que se configura como mais uma etapa do saber acadêmico. O intuito é justamente te formar como professora ou professor, no aspecto de você conseguir lecionar em faculdades, universidades. E aí eu fiz o bacharelado interdisciplinar em humanidades, também pela UFBA, e o bacharelado ele é mais voltado para o aspecto da pesquisa. E aí, por isso, eu quis entrar também na graduação de letras, para fazer a licenciatura e complementar, né, esse processo da carreira docência, que eu já tenho construído aí pelo mestrado. Então, o mestrado ele tem esse aspecto, né, de nos formar para sermos professores, sobretudo na questão do ensino superior. Quando a gente faz o mestrado, a gente passa o primeiro ano pegando algumas disciplinas, e depois a gente passa por um estágio que é chamado de tirocínio docente, no qual a gente dá aula na própria universidade. E foi uma experiência muito bacana, porque quando a gente se reivindica professora, é como se o nosso corpo não pertencesse a esse espaço, né? Como se o intelectual ou o professor fosse só a figura branca. Eu sempre coloco em debate sobre essa questão do estereótipo e da representação, né? Quando a gente pensa na figura do professor, o que é que vem na nossa mente? Né? Quando a gente pensa na figura do advogado, quem é que vem na nossa mente? E quando a gente pensa a figura da empregada, quem é que vem na nossa mente? Tudo isso é sobre representação, e é o que eu questiono, né? Os estereótipos e as imagens de controle.
E aí, depois que você faz o processo do tirocínio ou estágio docente, a gente tem que entregar a dissertação, que é a parte mais hard do mestrado. E compreender que, né, a escrita ela tem, na verdade, né, um compromisso político. Depois do mestrado, a gente pode escolher fazer o doutorado. Depois do doutorado, fazer um pós-doc. Tudo isso passa, né, por seleções. O processo de entrada no mestrado, eu já fiz pensando o que eu já tinha produzido como pesquisa da iniciação científica. Quando a gente entra no mestrado, a gente tem que ter um anteprojeto, que se entende que, pelo fato da gente ter saído da graduação e acessar um outro nível universitário, a gente não tem um projeto pronto, concluído, e aí se chama anteprojeto. Quando eu vou, né, posteriormente, para o doutorado, eu tenho que construir um projeto. O que é que tem nele, né? É basicamente descrever o que é a pesquisa, o que justifica essa pesquisa, quais os objetivos, o que é que eu pretendo alcançar, qual a referência que eu vou usar. E aí, na seleção, a gente faz uma prova geral, que é falando sobre o programa, né, Literatura e Cultura, que foi, no caso, o meu, e uma prova específica, que é a linha que você deseja adentrar o programa, que, no meu caso, foi a linha de representações culturais. Eu acredito que esse momento aqui também seja de fortalecimento, e que a minha trajetória, muito simples, a trajetória de Samira, a trajetória de Tainã também, inspire outros, né? Inspire outras pessoas, outros jovens nesse caminho, né? Que se inspire nessas histórias, mas que construa a sua história a partir do que a gente está dizendo aqui, que a gente só vai saber também desses caminhos, quem está aí nos assistindo só vai saber trilhando esse, desafiando e fazendo. Então, é um caminho para a gente construir. Eu estou aqui, quem quiser falar comigo, quem quiser falar, André, olha, eu estou com isso aqui, você pode me ajudar, eu posso ajudar. Estude, né, no seu tempo, e faça as coisas acontecerem no seu tempo, do jeito que você acredita, e se vejam nessas experiências como um processo de fortalecimento para você construir o seu. O programa, né, de jovens foi extremamente importante nesse processo, como eu estava dizendo, né, para além de um processo de fortalecimento na chegada, né, que foi Drica, que eu citei, foi também na minha estadia lá, né? Eu me desafiei no começo a procurar, né, a ser bolsista, ver quais caminhos, me entender a universidade, mas nesse tempo foi estar com a minha bolsa para conseguir me manter lá. Então, nesse primeiro momento, não foi a universidade em si, enquanto auxílio permanência ou bolsa permanência, mas o grãos nesse processo de manter a minha bolsa, né, até eu encontrar esses caminhos, me entender dentro da universidade, me ajustar dentro da universidade, dentro de Cachoeira, que é a cidade que eu escolhi para a minha graduação, e foi isso. E fora esse apoio, né, de entender que realmente era um caminho que eu precisava, né, tanto eu como os outros, né, que vêm depois de mim, precisavam, foi também sobre me fortalecer afetivamente, né, sobre ter esse compromisso de me olhar mesmo assim, dizer, olha, o equilíbrio eu acho que é a base, né, mas se tiver que pirar, pire, se tiver que desistir, volte, mas sempre faça as coisas com muita cautela, com muita sabedoria de eu entender até onde eu posso ir, e eu posso ir em muitos lugares, eu vou ainda, né? E aí é essa facilidade do programa de jovens né, e essas vivências todas, né, de identidade, ancestralidade, né, vivências para a gente entender quem é a gente e sobre o quão a gente pode. Então, sobre a matrícula, o processo de matrícula, que primeiro inicial você faz online, né, e aí, enfim, você espera resultado dessas coisas, aí tem o processo de fazer a matrícula lá na sede da universidade, que foi em Cruz das Almas. Eu fui munida com todos os documentos, fui com xerox de tudo, tirei, isso, né, você tira uma papelada para você não perder mesmo, e aí já fui me formando outra coisa, me formei com outras pessoas que já tinham ingressado nessa universidade, e quais documentos que elas precisam recorrer. Você ir antes, para não perder a data, você ir antes para o local onde você vai se matricular,
né, ficar logo lá e já se informar de tudo, tem que se inteirar de tudo, tentar se inteirar de tudo com o que você puder, para estar bem adiantado. Eu também fui com todos os documentos que precisavam para o auxílio. Então, o auxílio nem tava rolando no início, mas aí eu perguntei a uma amiga que ela tinha auxílio e ela estudava na UFRB, e eu falei quais os documentos que precisavam. Então eu fui, sabe, nas pessoas assim, certas. Então você tem que estar ligado mesmo, como vai sair o edital, e se informar quais são as bolsas. Tem um auxílio à moradia, tem um auxílio à alimentação e o auxílio de transporte, né? E aí o meu, quando eu me inscrevi, eu botei auxílio alimentação. E aí eu recebo o auxílio alimentação para pagar a minha moradia. Porque tem a questão de vaga. Se tem mais vaga em um, tem mais vaga em outro, você tem que jogar no que tem mais vaga, para você conseguir. Então foi esse rolê todo, tem que ficar esperto nessas coisas aí, porque senão você acaba perdendo e nunca consegue. Então os critérios mais, assim, é você ser de baixa renda. Eles vão ver a questão de vulnerabilidade da pessoa, né? O quanto aquela pessoa precisa de dinheiro. E aí a questão de bolsas. Eu consegui uma bolsa recentemente, é o PIBID, é um programa institucional de bolsa de iniciação à docência. Então, esse programa, ele é voltado para as pessoas que estão na licenciatura. E eu estou fazendo, como eu estou fazendo licenciatura em História, eu vi, né, o edital, também de ficar esperto nos editais. O que é que visa esse programa, né? Como eu estou na licenciatura, eu vou estar nas escolas, fazendo atividades, acompanhando os professores. Então, é uma questão de querer trazer os universitários para a realidade da escola, sabe? Muito interessante saber sobre o PIBID. Eu sou bolsista, no caso, PIBIC, que é quase a mesma coisa, só que é para o bacharelado, né? Que é, no caso, iniciação científica, em vez de docência, né? Você vai começar em processo de pesquisa, de pesquisar cientificamente, com orientação e tal. E é isso, né? É isso que já me falou, ficar muito ligado nos editais que acontecem, ficar ligado nos grupos de estudo, grupos de pesquisas que estão ao redor, porque nesses grupos que às vezes rola essas bolsas, e rola de você entrar em um programa desse que já me estava falando, de iniciação da docência ou iniciação científica. No caso da UFBA, eles mandam geralmente vários e-mails também falando sobre as inscrições para iniciação científica, iniciação à docência, e também tem a monitoria, né? A bolsa de monitoria. E tem aquela questão, né? Quanto mais envolvido você é na universidade, quanto mais seu score estiver alto, você tem mais possibilidade de conseguir essas bolsas. Eu acho que isso é muito importante. E ficar muito colado, assim, nos professores que você se interessa, com temas que você se interessa, e que eles podem acabar te chamando para algum projeto de pesquisa que estão. Enfim, quando eu estava indo fazer matrícula na UFBA, eu levei um certificado de conclusão do ensino médio que não era válido. E aí isso me fez passar por uma situação que me fez aprender o que acontece quando você não leva um documento. No SISU, lá no site, eles falam que você perde a vaga. Mas isso não é verdade, né? Isso depende das universidades. Cada universidade tem a sua política ali em relação a isso. No caso da UFBA, você não perde a vaga. Você pode, mesmo se a pessoa que está ali te atendendo não te encaminhar para o lugar necessário, você precisa ir para abrir um processo interno na UFBA, que eles vão te dar alguns dias e tal, para você levar essa documentação. Bom, minha dica é essa, de que no momento da matrícula, você esteja em comunicação com várias pessoas, em comunicação com pessoas que já entraram nessa universidade ou de outras universidades, porque ajuda muito nesse momento. Também ficar atento às datas, né? Atenta às datas da matrícula. E agora, no ano que eu entrei, ano passado, não tinha pré-matrícula, mas agora na UFBA tem a pré-matrícula, que é online, que você tem que fazer online e depois você vai fazer a matrícula presencial na UFBA, né? Cada curso tem um horário específico e um local específico para efetuar a matrícula, um horário e um dia. E aí é importante sempre estar atento a isso, porque não é qualquer horário que você pode chegar lá. Vozes
mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo de trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala, o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, a liberdade.